Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rubens Múzio. Falamos no vídeo passado daquilo que impede o crescimento da fé e que nos encoraja ao desenvolvimento dela quando a gente olha para as histórias, para as biografias espirituais. Quando a gente olha para as histórias, para as biografias espirituais. Falamos sobre isso no vídeo passado. Agora, neste vídeo, continuando no texto de Hebreus 12, perguntando o que nos impede a crescer na fé. E o texto fala sobre livrar-se do peso e do pecado que nos atrapalha. Inscreva-se e participe do meu canal nesta série sobre teologia e fé cristã. Agora você me diga, o que tem impedido você de crescer na fé, de crescer na sua espiritualidade? Mais especificamente, o que te prende? Talvez prazeres, paixões, desejos, pessoas, dinheiro, fama? O que talvez vá lá no seu coração começando a se desenvolver como algo até bom e legítimo, verdadeiro, correto, mas que com o passar do tempo se torna um peso, se torna uma carga. Aquela carga que o peregrino foi descrito na semana passada, agora ela é real, ela é concreta. Tem a ver com problemas específicos da nossa vida, da nossa alma. Pois só uma consciência humilde, honesta, pode gerar um verdadeiro despertamento e crescimento espiritual. O mundo está dizendo para você, pense positivo, você consegue, mas a verdade é outra. Só quando a gente reconhece as fraquezas, a escuridão, a vulnerabilidade dentro de nós, é que nós podemos começar a mudar e compreender realmente quem Deus é. Olhe para a sua realidade, encare isso tudo de frente, para a gente entrar no reino, esse chamado reino de Cristo, reino de Deus, do jeito que a gente está, a coisa não funciona. Como é que a gente vai entrar nesse reino da forma que nós estamos nos sentindo? Precisa haver uma transformação real, uma conversão verdadeira ao caminho, esse caminho da graça, o caminho da ressurreição de Jesus. Mas não dá para chegar na ressurreição sem passar pela cruz. Hebreus 12 afirma que a gente tem que desvencilhar-se do peso e daquilo que a teologia chama de pecado, que vai nos assediando, e vai nos aferrando, e vai nos dominando. Hoje muita gente ignora a palavra pecado. Essa palavra da teologia parece estar ultrapassada, fora de moda. Mas talvez você precise chamá-los de obstáculos, ou certas atitudes, vícios, desejos, amarguras e escuridões da alma que envenenam o seu coração e se afastam de encontrar-se na vida em paz e felicidade e conhecer Deus. Mas nós temos que ser honestos, avaliar circunstâncias, atitudes, talvez vícios, comportamentos, desejos, amarguras, indiscrições, fantasias e imaginações que a gente pode falar que não é um pecado, talvez um pecadilho, mas que elas evidenciam uma escuridão, uma sujeira ou mesmo uma sensação de poluição interna que nos afasta da compreensão do amor de Deus. Vai ser de pouca utilidade você podar os galhos das atitudes, os comportamentos, as decisões, resoluções de final de ano, de começo de ano novo, enquanto aquela raiz do mal, há uma corrupção mais profunda, algo mais escuro no fundo da alma que a gente precisa olhar. E se livrar desse peso e desatar aqueles elos de metal que nos mantêm aprisionados. Jogar fora esse peso é o que Hebreus fala, solte as correntes. Certo rabi uma vez testou a honestidade dos seus discípulos fazendo a seguinte pergunta: o que você iria fazer se estivesse andando e encontrasse uma bolsa cheia de dinheiro jogada no chão? Eu iria retornar tudo ao seu dono, disse um discípulo. Ao invés de elogiá-lo, o rabi pensou, sua resposta foi muito rápida. Eu devo questionar se você realmente sente isso. Outro disse, eu iria ficar com o dinheiro se ninguém viesse procurá-lo. O rabi pensou, tem uma língua honesta aí, mas há um coração iníquo. Bem, disse o terceiro discípulo, rabi, para ser honesto, eu creio que ficaria tentado a permanecer com o dinheiro, mas então eu oraria ao Deus dos céus para que me desse força para resistir à tentação e fazer o que é certo, o que é correto. Aí pensou o rabi, aqui está uma pessoa em quem eu confiaria.
Eu pergunto para você qual é a sua resposta, qual seria a sua resposta? Você está pronto para encarar essa luta interior, esses antagonismos, esses desequilíbrios da sua alma? Será que a sua resposta seria honesta para olhar para aquele peso, circunstâncias, obstáculos que estão impedindo você de progredir na sua espiritualidade? Talvez prazeres, desejos, ou pessoas, tudo muito bonito, perfeito, propriedades ou hobbies, ou dinheiro que você tem, ou certas paixões por celebridades, fama, tá certo, tudo isso é uma dimensão pura, sincera, verdadeira, mas pode haver algo errado nisso. No começo parecem confortos, prazeres perfeitamente aceitáveis. Dá uma olhada no filme A Nora, que interessante nesse tema. Coisas que parecem de conforto, são generosos, prometem possibilidades, mas com o tempo se mostram como realmente são, tiranos da vida, ladrões do nosso tempo, aquele que absorve como um vampiro a alegria da nossa alma. Antes fascinam até mesmo, agora adoecem, enfraquecem, destroem o nosso coração, carregam em si um vírus de uma autonomia, infectando a gente com a falsa ideia de que a gente vai encontrar felicidade plena em outro lugar, em outra coisa, em outra pessoa que seja separadamente do Criador, longe de Deus. Mas você tem coragem de fazer o certo, tomar a sua atitude correta, refletir sobre a sua sombra, mergulhar na sua escuridão. Você sente aquele lado bonzinho, amável que parece estar superficialmente, por trás esconde um peso e uma sensação de vingança, ressentimentos e um egoísmo profundo que nos impede para sermos felizes. A fé em Cristo age como criptonita diante do poder do pecado. Superman parece invencível, mas coloca diante de um pedacinho de criptonita no caminho e ele desmorona. Quando a gente tem fé em Deus, a gente olha para aquelas fraquezas, parece que o calcanhar de Aquiles mexe com a gente, mas vai chegando com um pouco da graça do amor de Deus. É como aquele lobisomem que teme a bala de prata, ou é como o vampiro que cai diante da cruz ou de uma estaca de madeira no coração. E você? Qual é o criptonita de fé que você precisa, que vai lhe ajudar a vencer essa escuridão, que vai trazer um pouco de luz à escuridão da sua alma, que te fortalece? Quando o herói consegue encontrar o Conde Drácula, e aqui eu uso a simbologia do vampiro do Conde Drácula dentro de nós, dormindo no caixão, e ele atravessa com aquela estaca de madeira que vai matar o conde. A fé neutraliza essa força da escuridão, da maldade, que a teologia chama de pecado, como criptonita, como a estaca de madeira no coração, aquela bala de prata no cérebro que elimina o mal, o animal, a maldade de dentro de nós, estabiliza a mente, controla nossos afetos, disciplina a nossa vontade para a gente encontrar a felicidade com a presença de Deus no coração. Muita gente usa a fé somente para pedir cura, pedir uma bênção material, pedir para sarar, pedir para um casamento mais feliz. Mas a fé é muito mais do que isso. Não é simplesmente para sarar a doença, para melhorar a família. Não é simplesmente para a sua igreja atrair mais pessoas, para ela crescer. Todos nós concordamos em Deus com pensamentos positivos, com pensamentos belos, mas não conhecemos as promessas dessa fé que realmente faz o coração descansar. E quanto à luta que tratamos dentro da escuridão que domina muitas vezes a nossa alma, mas e quanto a essa luta contra a escuridão que domina muitas vezes o nosso coração, aquela sombra dentro de nós? Lutero disse: não há justificação sem santificação. Não há perdão sem renovação, sem luz brilhando na alma. Não há seguir Jesus, participar numa igreja sem essa fé verdadeira. Produz em nós frutos da presença do Espírito, de amor, paz, justiça, longanimidade, mansidão, alegria, domínio próprio, felicidade no coração. A fé é uma obra também divina que transforma, que traz luz, nos faz nascer novamente. Somente essa fé pode purificar o coração. Como disse o apóstolo Pedro, a fé, na verdade, transforma. Observe aquela história da mulher com hemorragia no Novo Testamento. 12 anos sofrendo, tentando de tudo, médicos, simpatia, tratamento estranho, nada resolvia, ela arruinada, isolada, sem esperança. Essa mulher
tem uma situação desesperadora. Consultou. A situação dessa mulher era desesperadora. Ela consultara vários médicos, usando provavelmente os típicos tratamentos da época, bebendo uma taça de vinho com pó composto de borracha, alumínio, plantas, ou toma uma dose de alhos da Pérsia, cozidos no vinho e bebe em doses pequenas. Os tratamentos de choques, simpatias. Não obstante, as condições pioraram. Talvez se ela tivesse alguns dos medicamentos nossos, ela poderia ser sarada, mas naquele contexto, há 2000 anos atrás, sua situação era miserável, ela estava morrendo, gastou todo o dinheiro, não conseguia melhorar a saúde. Tudo em vão. A religião da época não ajudava. Restrições cerimoniais, vivia separada dos ritos, separada da comunidade, separada das celebrações. Ela não podia aparecer nos cultos da sinagoga, nem nas reuniões do meio de semana. A religião da época não ajudava nada. Restrições cerimoniais judaicas faziam dela uma pessoa pária, em constante estado de impureza perante a lei. Não podia participar dos rituais, não podia ir para o Templo de Jerusalém, não podia participar de celebrações comunitárias, isolada. Ela ouve falar de Jesus, ela crê, se enfia no meio daquela multidão, ignora barreiras e pensa, se eu só tocar nele eu serei curada. E foi. Agora percebe o detalhe, Jesus para, pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Todo mundo estava esbarrando nele, mas alguém havia tocado de verdade. Ele não queria aparecer, ela não queria aparecer, mas Jesus a chama para um encontro pessoal, numa relação. Não basta um toque superficial, Jesus quer um relacionamento com você. Entregue o seu coração e permita que essa fé de uma criptonita mova-se sobre o seu coração que parece impossível de ser controlado. Permita que a estaca de madeira penetre no coração daquela dor, daquela amargura, daquele ressentimento, daquela vingança, daquele senso de ira e receba o amor de Deus para neutralizar isso na sua alma. Olhar a sua escuridão e permitir que ela agora tenha luz. Ela permanece lá, há uma sombra, há um desejo na sua alma que talvez ele se repetirá muitas vezes, vai expor uma vergonha, uma certa fraqueza, um sentimento de culpa, mas olhe com luz para essa região da sua alma e do seu coração e entregue para a ação de Jesus. Entregue, e essa é a palavra-chave do Salmo 37 que nós estamos usando para pensar em fé, uma fé que rola, uma fé que se entrega. Pela fé renuncie, role toda a sua sombra, role todos os seus sentimentos, desejos e problemas aos pés da cruz de Jesus Cristo. É isso que a teologia cristã fala. É isso que a teologia cristã fala, que significa ter fé na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Esse olhar que nós chamamos cristocêntrico, focado na pessoa de Jesus, olhando firmemente para Jesus. Então a gente percebe que o poder que vem, a luz que vem do sangue de Jesus sobre a nossa escuridão, sobre a nossa alma, isso vai transformando a gente, vai nos fazer encontrar mais alegria em Cristo. Aplique, a teologia fala sobre aplicar simbolicamente a presença do sangue de Jesus. Aplique, a teologia cristã fala aplicar simbolicamente a presença do sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre seu coração. E essa medicina trará luz à escuridão, às trevas e fará você se sentir mais leve, libertando-se de todo o peso e do pecado que está ao redor com a pessoa de Jesus e a luz de Jesus na escuridão da sua alma.